De manhã, a gente chega em casa, no final do dia, minha esposa percebe que tem algo errado com a minha neta. Olha, isso aqui não é normal. Corre para o hospital. Quando a gente chega no hospital, mais ou menos 24, no máximo 48 horas depois que a minha neta tinha nascido, ela teve um AVC. E aí ela começou a ter convulsões. Você imagina, entre agosto e abril, a gente teve um câncer, um neto prematuro e uma neta com AVC. Então, nos últimos 10 anos, como eu tinha te falado, nós não tínhamos passado por isso na nossa vida. E eu repito, tivemos desafios na família, desafios financeiros, enfim. E dentro dessa situação, Deus me falou claramente sobre a questão do sofrimento. Porque foi difícil, a gente sofreu, claro, você vê sua neta, 48 horas de nascida, tendo um AVC, e depois convulsões, menininha ali, 2 dias de nascida, um médico disse, ela não vai viver 7 dias. O que eu estou vendo aqui, e aquela coisa toda, meu Deus do céu. E aí, irmãos, eu queria dizer algumas coisas para vocês, porque eu já vi algumas pregações sobre sofrimento, talvez eu quero te ajudar em algumas coisas em relação ao que você pode estar passando no seu casamento, na sua família. Primeiro, obviamente, que no momento de sofrimento, surgem perguntas. Óbvio, é lógico. Que perguntas surgem na nossa cabeça nessa hora? Por que eu estou passando por isso? Outra pergunta, para quê? Outra pergunta, será que eu pequei? O que eu estou passando é fruto de um pecado meu? Outra pergunta, o que vão falar? Né? Ainda mais eu sou pastor. O que vão falar? O que vão pensar? O que eu posso fazer? Eu já vi gente dizendo que quando você está sofrendo, você não deve perguntar por quê, deve perguntar para quê. Eu queria dizer para você que isso não é verdade. Eu quero dizer para você que, se você está fazendo uma pergunta com a intenção de saber, é legítimo e é óbvio que vai acontecer. O problema é quando algumas pessoas, na hora do sofrimento, fazem perguntas para Deus assim, por que Deus? Não é uma pergunta, é uma briga. Não é uma pergunta, é botando Deus na parede. Não é uma pergunta, é reclamando do que está acontecendo. É bem diferente. Uma coisa é eu, na hora da dor, do sofrimento, falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Pode me falar? Qual é o objetivo? O que eu quero? O que é para eu aprender com isso? Isso é uma coisa. Outra coisa são as pessoas que vão, por quê? Esse porquê não vai te levar a lugar nenhum. Agora, toda pergunta que no fundo você quer uma resposta, ela é válida de ser feita. Agora, dentro das perguntas que surgem, e é normal perguntar, surge uma pergunta, será que existe resposta? Porque tem perguntas que a gente só vai ter resposta no céu. Mas a pergunta que surge é, será que tem resposta para a pergunta, por que a gente sofre? Por que uma família sofre? Por que acontece um negócio desse na nossa família, na nossa casa, com a esposa, com o filho, com o neto, uma doença, alguma coisa? E eu tenho a resposta para você. Essa resposta é simples. Tem resposta que eu não tenho, mas essa é simples. Por que alguém sofre? Por que um crente sofre? Por que uma família sofre? E a razão do sofrimento, sem dúvida nenhuma, é o pecado. Por que sofremos? Por causa do pecado. Agora, presta atenção. Não necessariamente o seu pecado. O sofrimento não é fruto do apenas ou principalmente do meu pecado. Pode ser. O que eu estou dizendo é, o sofrimento só entrou na terra por causa do pecado. O pecado de Adão e Eva. O que a gente às vezes não entende é que a raça humana hoje, ela tem 8 bilhões de pessoas. Mas naquele tempo, a raça humana eram 2 pessoas. A raça humana era Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, a raça humana pecou. Quando Adão e Eva pecaram, o sofrimento entrou através do pecado na humanidade. Você está entendendo?
Se tivessem 100 pessoas e Adão e Eva tivessem pecado, Adão e Eva tinham pecado. Mas como tinham só 2 pessoas, a raça humana toda era representada por 2 pessoas. Então, quando eles pecaram, a raça humana pecou. Quando eles pecaram, o sofrimento entrou. Então, o sofrimento na terra, ele é fruto do pecado. A razão é o pecado, não necessariamente o seu ou o meu pecado. Por isso que o céu é um lugar maravilhoso. Porque o céu, ele é um lugar aonde não vai ter mais dor nem sofrimento. Agora, gente, vocês sabiam que o céu é céu? Não é porque não vai ter sofrimento, e o inferno é inferno, não é porque vai ter sofrimento, porque sofrimento tem aqui, e falta de sofrimento também tem aqui. O céu só é céu, porque lá nós vamos ter a presença de Deus constantemente. Isso é extraordinário. Sabe essa coisa que você sentiu quando foi batizado com o Espírito Santo? Sabe esse negócio que você sente às vezes num culto, numa vigília? Sabe esse negócio que você sente quando você está às vezes orando em casa ou num carro? Uma presença, um toque, um arrepio, alguma coisa que você fala, Deus está comigo, eu estou sentindo. Quando você é cheio de Deus, irmãos, isso vai ser constante no céu. A presença dele é constante. E sabe qual é o desespero do inferno? Não é o sofrimento. O desespero do inferno é que é a completa ausência de Deus. Deus não está lá, nunca vai voltar, nunca estará. Isso é que é terrível e desesperador. O que eu aprendi nesse tempo de sofrimento? Com a minha família. E eu quero ajudar você hoje, que pode estar passando e que provavelmente vai passar algum tipo de sofrimento. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Primeira coisa, quando você estiver passando algum sofrimento na sua casa, na sua vida, faça um autoexame. Acho que todo mundo que é crente é a primeira coisa que pensa. Deus, eu errei, eu fui infiel, eu desobedeci, eu pequei. O sofrimento que eu estou passando agora, eu sei que é fruto do pecado, mas ele é fruto do meu pecado. Eu estou colhendo alguma coisa. Quando eu comecei a passar essas coisas na minha casa, desde a minha esposa, meus netos, eu falei, Deus, eu estou fazendo alguma coisa que eu ou alguém aqui em casa, quando você fizer um autoexame de verdade, sondar o seu coração, pedir a Deus que fale com você, se você perceber que o que você está passando é fruto de pecado, eu quero te dar um conselho. Não se desespere, não desista, não chuta o pau da barraca, faça a melhor coisa que você pode fazer. Se conserte e creia e conte com a graça e a misericórdia de Deus. Lá no Velho Testamento, nós nem tínhamos o intercessor que era Jesus, nós nem tínhamos a graça. O povo de Israel estava bem, prosperando, saudável, vencendo os inimigos. Aí, porque eles estavam muito bem, pecavam. Quando eles pecavam, automaticamente pecou, o inimigo vem, abriu brecha, começa a prevalecer, aí começa a roubar sua alegria, sua paz, as bênçãos do seu casamento, sua família, não é de uma vez, é devagar, e daqui a pouco rouba sua prosperidade, doença, sofrimento, problema. Aí o que o povo fazia? Deus, pecamos, nos arrependemos, tem misericórdia, o inimigo está arrebentando a gente. Todas as vezes que isso se repetiu várias e várias e várias vezes. O povo fazia o que Deus queria, dava certo. O povo se afastava de Deus, se arrebentava, se arrependia, voltava a fazer certo, Deus abençoava. Irmãos, em nenhum momento no Velho Testamento, Deus falou, cansei. Deus falou, não acredito mais em vocês. Toda vez que a gente se volta para Deus e dá um passo na direção dele, ele dá 1000 passos na nossa direção. Toda vez que você fala, Deus, eu pequei, me arrependo, tem misericórdia da minha vida, eu não quero essa vida, Ele vai vir te ajudar e te abençoar. Então, se você reconhece que o que você está passando é fruto do seu pecado, se arrependa logo, clama por graça e misericórdia logo, e se aproprie do texto da palavra de Deus que diz assim, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Até a sua colheita vai ser amenizada se você correr para o braço de Deus. Quem entendeu, diga amém.
Pastor, eu fiz um autoexame e eu quero ser sincero com o senhor, eu não pequei. Eu não estou passando por isso fruto do meu pecado. Eu sei que é fruto do pecado, porque é o pecado que trouxe sofrimento para a terra, mas não é fruto do meu pecado. Não é o seu pecado, não. Então, a segunda coisa que eu quero te aconselhar a fazer, veja se é demônio. Porque pode ser demônio. Vocês lembram que demônio existe, gente? Vocês lembram disso? Demônio existe, viu? Demônio existe. Antigamente, aí é uma outra pregação, tinha mais libertação, né? Tinha mais demônio, a gente via os demoniados estão sumindo. Mas não é porque está liberto, não, é porque a igreja, eu acho, está orando menos, de um modo geral. Mas tem demônio, e o demônio odeia família, o demônio odeia casamento, o demônio odeia filhos abençoados na igreja, o demônio odeia saúde, o demônio odeia prosperidade, e o demônio se levanta. Então, deixa eu te falar uma coisa, o que você está passando de sofrimento pode não ser natural, pode ser espiritual. Quando eu recebi a notícia que a minha neta tinha tido um AVC e que ela estava tendo convulsões, na mesma hora eu entrei em jejum. Eu já fiz, mas eu não sei nem quantas vezes jejum na minha vida. Mas eu acho que em um ano, 365 dias, é comum, 1/3 desse ano pelo menos, eu estar de jejum. Juntando tudo que eu faço, 3 dias, 7 dias, 21 dias, jejum, não é propósito não, porque eu acho engraçado esse negócio de estou jejuando Instagram, jejuando Facebook, jejuando Coca-Cola, jejuando pudim, jejuando pão, jejuando café, isso não é jejum, nunca foi, não tem nada, não existe na Bíblia, não existe em Israel, não existe em lugar nenhum, alguém inventou esse jejum é não comer. Eu entrei em jejum imediatamente, eu falei, Deus, eu acho que eu nunca fiz um jejum que eu vou fazer agora. Eu não me lembro. Eu fiquei sem comida e sem bebida. 0 comida e 0 água. 0. Falei, eu vou esperar um resultado. Deu mais ou menos 30 horas de jejum. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um tipo de demônio que só vai sair se você jejuar. E quem disser a Bíblia. Você pode orar, jogar sal grosso, sal fino, fazer o que você quiser. Só vai sair o dia que você descobrir que crente tem que jejuar. Jejuar de verdade. Um jejum bíblico. Tem uma brecha aqui para quem é desesperado. Pastor, eu sou desesperado, eu morro se eu não comer. Se você é desesperado, tem uma brecha para você fazer 12 horas de jejum. É o mínimo que tem na Bíblia, tem um caso no Velho Testamento. No mais, a igreja primitiva, os pais da igreja, os judeus até hoje, o jejum é 18 horas de um dia até 18 horas do outro dia, sem comer. Esse é um jejum de verdade, irmão. Não comer. Eu posso comer, eu gosto de comer, eu tenho dinheiro para comer, mas eu não vou comer. Por quê? Porque eu quero que o demônio caia. Porque eu quero que essa praga desse demônio se levantou contra o meu casamento, contra a minha família, contra as minhas finanças, contra a minha saúde, ele não prevaleça. Você tem que, para vencer demônios, jejuar e fazer guerra espiritual. Porque tem muito crente que ora, louva, adora, amém, glória a Deus, Jesus me abençoa, mas não fala com o demônio, é um erro. Crente tem que falar com Deus e com o capeta. Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Satanás, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha frente, sai da minha saúde, sai dos meus filhos, sai das minhas finanças. Você tem que exercer a sua autoridade. Para você pisar em demônio, tem que fazer guerra espiritual e jejuar. E eu quero te dar um conselho. Eu raramente fico doente. Eu tenho um estilo de vida mais saudável e eu suplemento. Eu tomo óleo de alho todos os dias, zinco, cúrcuma, água com limão, própolis, tudo que é para levantar a imunidade natural. A minha esposa é assim, ó. Ela não toma no dia a dia. E esse tipo de coisa só faz efeito se você faz todo dia. Não é quando está doente. Eu faço para não ficar doente. E eu quase não fico. A minha esposa, quando ela adoece, ela gripa, amor, própolis, alho. Eu falo, amor, não adianta. Isso não é para você tomar para curar, isso é para você tomar para não ter. Não, mas me dá. Quando ela melhora,
que a melhora dela é que todo mundo um dia melhora mesmo, ela para de tomar. E tem crente que é assim, irmão. Está vendo a vida. Quando o demônio levanta, aí eles vão jejuar, vamos orar, gente. Vamos orar, vamos jejuar. Satanás está aí. O demônio. O demônio deu uma caída, pronto. Não ora, não jejua. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tomei uma decisão. Na minha saúde, eu sou preventivo. E contra o Satanás, eu sou preventivo. Sentido de Deus que eu tenho que jejuar, eu estou jejuando. Passou um tempo. Tá tudo bem, vou jejuar logo, porque se o demônio aparecer, já tem jejum para derrubar ele. Entendeu? Guerra espiritual, nem estou passando guerra, tá tudo branquinho de paz, não interessa. Irmão, é raro eu orar e não fazer guerra espiritual, raríssimo. Estou no meu momento, talvez um momento de guerra menor, quando está na guerra mesmo. Mas eu vou lá e falo, Satanás, antes que você levanta, antes que você põe a cabeça para fora, eu já quero te dar uma pancada. Tem gente que só depois que ele sai, faz a trincheira, começa a atirar, é que a pessoa reage. Para de ser reativo. Começa a tomar uma posição de não deixar o diabo se levantar. No lugar de ser oprimido, você que tem que oprimir o demônio, sendo um homem e uma mulher de jejum e de oração. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, orei, jejuei, não é pecado, e eu ainda estou passando guerra. Ainda estou no sofrimento. Então você tem que considerar que pode ser uma provação. E sabe o que acontece, gente? Toda provação tem o objetivo de reprovar ou aprovar. Você fez a provinha lá, ou você vai passar, ou vai ser reprovado. Deixa eu contar uma coisa para vocês de coração. Presta atenção, porque quando você não está passando o sofrimento, é fácil ouvir. Na hora da dor, é que você tem que colocar em prática. Pensa num carimbo de reprovado. É se começar a passar sofrimento e começar a murmurar. Começou a reclamar, murmurar, você tem certeza que na sua prova já vem assim, ó, reprovado. E se você for reprovado, o que vai acontecer? Me fala. Vai ter que passar de novo. A mesma coisa. Vai repetir. É a mesma coisa. Então, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein. Se você faz a mesma coisa sempre e espera resultado diferente, você é doido. Eu nunca, e esse nunca é literal, não é exagerado, eu nunca ouvi falar que Deus atendeu alguém que murmurou. Nunca. Anjo, corre lá que ele está reclamando muito. Abençoa ele. Nunca. Pelo contrário. O povo de Israel poderia ter saído do deserto muito antes. Cada vez que o povo reclamava, o deserto aumentava. Toda vez que você reclama, o seu deserto aumenta. Ele não diminui. Então, uma coisa que não resolve, nunca, jamais vai dar resultado. Eu estou passando um problema no meu casamento, problema com meu filho, financeiro, de saúde, reclamar, murmurar, dar o grito, por que Deus? Isso não vai te ajudar nada, nunca. Olha o que a Bíblia diz. Você sabe da história de Jó, perdeu os filhos, perdeu tudo. A única coisa que o Jó não perdeu era ruim, a mulher dele. Tudo que era bom ele perdeu, os filhos, dinheiro, tudo. A mulher do Satanás ficou lá viva, para continuar oprimindo. Depois de toda essa desgraça, o Jó estava doente, muito doente, podre. E a Bíblia diz que ele sentou em cinzas, tomou um caco e ele estava se raspando. Aí a mulher dele falou assim, você ainda conserva a sua integridade? Aí ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Agora, olha a resposta desse homem de Deus. No meio de acho que pouca gente sofreu como Jó no mundo. Falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Irmão, será que a gente está preparado para receber o mal de Deus e não só o bem? Isso é pouco pregado, né? Mas eu vivi. Sofrimento na minha família. Horrível. Ele disse, temos recebido o bem.
Vamos receber o mal? E ele falou, e a Bíblia diz, e em tudo isso, Jó não pecou com a sua boca. Qual espírito estará sobre você no dia mau? De Jó ou da mulher de Jó? Porque na hora que vem o sofrimento, muitos crentes começam, que Deus é esse? É melhor então não servir a Deus. E o porquê afrontando, e não o porquê para saber, por que Deus? E aí começam a murmurar, falar mal da igreja, reclamar do pastor, porque ninguém me ajuda, por que isso, por que Deus permitiu aquilo, e começam a falar, isso não te leva a lugar nenhum, e vai reprovar você, e você vai passar por isso de novo, de novo, e de novo, até que você aprenda a ter o espírito de Jó. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus, Deus é bom, e da minha boca vai sair glória ao nome de Deus. Se eu estou sendo provado, eu quero ser aprovado. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, e funciona. Deus, eu estou passando por isso, tem um propósito. Por favor, Espírito Santo, me ajuda a entender logo qual é o propósito e a aprender logo o que eu tenho para aprender. Porque se eu entender rápido e aprender rápido, eu já vou sair disso aqui rápido. Amém, gente? Fala comigo assim, nessa hora de dor, de sofrimento, não adianta reclamar. Não adianta. Reclamou, perdeu. Quinta coisa. Você sabe que as coisas, quarta coisa, você sabe que as coisas não são sobre mim e você, são sobre Deus, sim ou não? Quem é o centro? Deus. Sabia que você pode estar sofrendo para a glória de Deus? A Bíblia diz, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do homem, o Filho de Deus, seja glorificado por meio dela. Uma doença que o objetivo não era matar, era só glorificar a Deus. Deixa eu te contar o que aconteceu na vigília, na casa do oleiro, dia 12 de junho de 2024, há 15 minutos atrás. Eu disse, a minha esposa está curada. E um monte de gente disse o que aqui? Glória a Deus. A doença não foi para a morte, foi para glória de Deus. Meu neto está em casa forte, glória a Deus. Minha neta está saudável, curada, os médicos estão tudo doido. Falou, olha, eu olho ela, eu olho o exame, o neuro, o hematólogo, todos eles, olha e diz, não bate, não tem como. Glória a Deus. A gente passa por coisas para Deus ser glorificado. E se Ele quer assim, glória a Deus. E se Ele me escolheu, glória a Deus. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida com o único objetivo de que o nome dele seja glorificado. E quando eu estiver passando por isso, pastor, fica quietinho, glorifica para que o nome dele seja glorificado. Quando a minha filha mais nova, tenho 4, das mulheres a mais nova nasceu, ela nasceu com um defeito numa válvula do coração. E ela operou, ela fez um balãozinho recém-nascida. Tá, ficou bem. Com 14 anos, o médico falou, agora tem que operar. Operação do coração, irmão, é de risco. Levamos ela para o hospital, todo o procedimento e tal. Deus, irmãos, Deus conhece o nosso coração, né? Eu tô no Evangelho há 35 anos, pastoreio há mais de 25 anos, prego há mais de 30 anos. Enquanto a minha filha estava lá na cirurgia do coração,
eu estava andando sozinho, um tempo que eu fiquei sozinho, eu falei para Deus assim: Deus, o Senhor conhece meu coração. Minha filha está lá operando. Eu quero te falar uma coisa: se a minha filha viver, eu te amo. Se a minha filha morrer, eu te amo. Não vai mudar nada. Se a minha filha viver, eu vou continuar pregando. Se ela morrer, eu vou continuar pregando. Se ela viver, eu continuo crendo em milagre. Se ela morrer, eu continuo crendo em milagre. Nada vai mudar, o Senhor sabe disso. Outra coisa, na verdade, eu sou grato ao Senhor. O Senhor me deu a Bianca por 13. Vai fazer 14 anos que habita com a gente. Como ela é alegre. Como a minha filha é crente, ela ama o Senhor. Ela é apaixonada. Dos meus filhos, eu acho que ela é a mais apaixonada pelo Senhor. A Bibi é uma levita, Senhor, e ela é maravilhosa. Se o Senhor quiser deixar ela aqui, para eu fazer a festinha dela de 15 anos, para eu casar ela, para ela me dar netos, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor quiser levar ela com o Senhor, eu tenho certeza que ela vai para o céu. Eu vou ficar feliz também. Ela está nas tuas mãos. Irmão, esse é o espírito que tem que ter na gente. Se viver, glória a Deus. Se morrer, glória a Deus. Se deu certo, glória a Deus. Se não deu certo, glória a Deus. A gente não vive cantando. Se uma porta não abriu aqui, vai abrir outra porta. Se o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a minha filha morresse naquele dia, eu vou vê-la de novo. Quando? Quando eu morrer e encontrar com ela no céu. Ela não morreu, ela viveu. Então deixa eu te falar uma coisa. Aconteça o que acontecer. Lembre-se, não é sobre mim, sobre você, é sobre Ele. Ele será glorificado. Quinta e importantíssima coisa. Quando você vê alguém sofrendo, não julgue. Não julgue. Olha o que a Bíblia diz. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Como é ruim, irmãos, no momento que você está passando um sofrimento, uma dor, independente de ser fruto do seu pecado ou não. No meu caso não era, pelo menos eu sondei meu coração, não vi. No caso desse menino aqui não era. Jesus falou: não, ninguém pecou não. Não é culpa deles, é por causa do pecado, não do pecado deles. É muito ruim quando você está passando uma coisa e no lugar de levantar a gente para te abençoar, se levantam amigos de Jó. Gente que faz mal para a sua alma. Olha, irmãos, quando a gente está passando isso aqui, a gente ouve falar, mas quando vive, como é diferente. A gente colocou nas redes sociais, e queridos, sabe o que é lindo na Bíblia? A Bíblia mostra as vitórias e os defeitos dos homens de Deus, não esconde as lutas, as guerras. Quando a minha esposa falou: amor, vamos gravar um vídeo de oração para o mundo. Eu prefiro que o mundo saiba e ore por nós. Vai que tem alguém que é mais amigo de Deus do que a gente, Deus vai ouvir a oração dele, do que a gente esconder um negócio desse, Deus me livre. Não, vamos falar para todo mundo. Aí, irmãos, olha só, que Deus nos dê sabedoria. Porque tinha gente que chegava perto da minha esposa, matando ela. Ou chegava: ai, pastor. Tipo, uai, morreu? Ou então, olha a palavra: minha mãe teve, morreu. Outra coisa que a gente faz, e não é muito inteligente fazer. Não é fácil não fazer, mas está lá no Instagram: gente, estou passando por isso, peço oração, descobri um câncer de mama. Aí a pessoa: como é que você está, pastora? Como é que você está? Como você acha que a pessoa está? O filho morreu. Como é que você... Tem gente, irmão, bateu o carro, a pessoa vem, a pessoa está lá presa. Você está bem? Está tudo bem? Como é que você está? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando alguém estiver sofrendo, não pergunta como é que está, não. Faz o quê, pastor? Libera uma palavra. Ô, irmão, soube que você está com câncer, soube que seu filho está passando por isso. Deixa eu te falar, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar força. Você vai passar por isso. O sol vai brilhar de novo. Nós somos chamados para anunciarmos boas novas, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz lá em Isaías, se não me engano?
A Bíblia diz assim, Jesus, presta atenção nisso aqui, não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. A cana já está quebrada, não esmaga não. O pavio está só a fumacinha. Sabe quando você tem que botar a mão para acender? Aí tem crente que vai levar assim, morre miserável. Apaga, só a fumacinha. Não interessa porque a pessoa está passando, se ela estiver sofrendo, vai lá e abençoa essa pessoa. Libera uma palavra de graça sobre a vida dela. Porque os amigos de Jó ficavam dizendo, para alguém estar passando por isso, só pode ter pecado. Jó dizia, gente, eu não pequei. Gente, eu já falei para Deus, se tem alguma coisa errada na minha vida, pode me colocar no tribunal, que venham as acusações, me mostra o meu pecado e eu vou confessar. Não tenho. E os caras, você tem pecado. Eles faziam mal para Jó. Ou eles ficassem calados, ou eles abençoassem, e aí você deve fazer. Você está vendo alguém passar alguma coisa? Não diz bem feito, não diz, está vendo, plantou, porque tudo que você plantar, você vai colher. Então o que eu faço, pastor? Abençoa, Deus vai dar vitória, vai dar certo, sou eu com você. Libere uma palavra de vida em nome de Jesus, quem entendeu, diga amém. E a última coisa, evite sofrimentos desnecessários. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, porque isso é grato, agrada a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Ei, está na Bíblia, palavra de Deus. Deus fica grato, satisfeito, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Agora, que glória há, é a pergunta de Deus, se pecando você é esbofeteado, você apanha e suporta com paciência. Deus está dizendo, você está aguentando uma dor, porque você não tem outra opção. É fruto do seu pecado. Você está colhendo o que você fez de errado. Que glória que tem você ter paciência para isso? Zero. Mas, se entretanto, quando você faz o bem, mesmo assim, igualmente, é afligido e suporta com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando um exemplo. Qual o exemplo? Que você siga os seus passos. Tem hora que a gente vai sofrer, mesmo sem merecer, irmão. Crente, não crente, fiel, infiel, bonito, feio, que faz a obra de Deus, que não faz, que dizima, que não dizima. Todo mundo vai passar um momento difícil na vida. Todo mundo vai passar sofrimento. Aí tem gente que quer repreender a Bíblia. Está amarrado, está queimado, eu repreendo. Mas foi Jesus que falou, então nós temos que repreender Jesus, que ele falou, estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, esse mundo eu venci. Mas vai passar. Vai passar. Um momento da vida você vai passar por problema, por luta, por sofrimento. Aí as pessoas querem ouvir só que não vai ter problema. Aí sabe o que acontece? Ninguém te prepara para o dia mau. Quando o dia mau vem, você não está preparado, murmura, reclama e fica de reprovação até não aguentar mais e desviar. Irmão, ninguém aqui vai sofrer a vida inteira. A vida do evangelho, do cristão, não é mais sofrimento do que alegria, mas o sofrimento passa, e no dia que passar o sofrimento, glória a Deus. Se estou sendo provado, quero ser aprovado. Se é demônio, vou pisar. Se é pecado, vou confessar. Se é para a glória de Deus, amém. Mas eu não vou sofrer por meu pecado, desnecessariamente. Mas vai acontecer, e quando acontecer, eu vou ficar firme. Foi construída uma casa na rocha e foi construída uma casa na areia. O que as duas casas passaram? A mesma coisa. A que foi construída em Jesus passou idêntico à que foi construída na areia. A questão não é o que passa, a questão é que quando termina, uma destruiu e a outra continua de pé. Eu estou de pé, irmão. Minha mulher está de pé, meus netos estão de pé.
nossa vida está de pé. Por quê? Porque a gente está firmado em Jesus. Quem não está em Jesus vai passar por problema, só que vai acontecer o quê? Vai se arrebentar. Então, eu quero deixar esses textos aqui para você, para terminar. Vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve e o que não serve a Deus. Muito sofrimento curte o ímpio, mas o que confia no Senhor, quem confia no Senhor aqui? A misericórdia o assistirá. No dia do problema, você vai ser assistido por Deus, Deus vai te acompanhar, sua casa não vai ser abandonada. Olha o que ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse teus decretos. Tem alguém que veio para Jesus pela dor? Eu vim pela dor. Quem veio pela dor? Deixa eu ver. Pela dor. Você pode falar isso. Foi-me bom ter passado pela aflição, senão não tinha te conhecido. Foi-me bom ter passado pela aflição, senão eu não tinha o quê? Andado com o Senhor. Eu não tinha sido salvo. Eu posso dizer hoje que bom que eu sofri, porque no sofrimento eu conheci a tua palavra. Olha o que a Bíblia diz: resista firme na fé, porque sofrimentos iguais a esse, tem muita gente passando. Não é só você que está sofrendo não, crente. Tem muita gente sofrendo, até mais que você. Glória a Deus, vamos vencer e o sol vai voltar a brilhar e você vai ser abençoado. Porque para mim eu tenho certo que o sofrimento do tempo presente não se compara com o que está acontecendo ali na frente. A glória que vai ser revelada é muito maior. Então, irmãos, eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passaram. E olha o que a Bíblia diz: aquele que está sentado no trono diz: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem está com Jesus vai ter toda lágrima enxuta. Quem está com Jesus está na rocha. Sua família não será destruída, seu casamento não será destruído, seus filhos não são filhos do inferno nem do mundo, são filhos de Deus. E a boa obra que Ele começou, Ele é bom e fiel para completar. Não murmure. Se você está passando um momento de sofrimento, descobriu uma doença, descobriu um filho que está desviado, está frio, está com problema no seu casamento, sua família está passando uma situação financeira difícil, o que eu faço, pastor? É meu pecado? Não. É demônio? Eu orei, jejuei, pastor, fiz guerra espiritual. Estou sendo provado? Eu não vou murmurar, minha boca não abre para falar contra o meu Deus. É para a glória de Deus? Isso aqui tudo vai glorificar o nome de Deus. Eu vou plantar a coisa certa quando eu ver alguém sofrendo, e eu não vou sofrer por fruto do meu pecado. Eu sei que se eu não sofrer por fruto do meu pecado e sofrer assim mesmo, isso é grato para Deus, e a glória que há de vir não pode se comparar. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu vim aqui dizer para você: seja forte, que isso vai passar. Eu quero profetizar para você a mesma coisa que aconteceu comigo. Dias bons, maravilhosos, estão voltando para a sua casa. Sabe o que vai acontecer? Vai ter riso, vai ter festa, vai ter alívio. Alívio, como é bom ter alívio. Alívio e alegria dentro de casa. Eu estava agora na Itália, semana passada, sentado na mesa com meu neto, com a minha nora, com meu filho, a gente rindo, a gente comendo. Por quê? Porque é isso que Deus tem para você. A palavra de Deus para você nessa noite é: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Respeito da sua casa, da sua família, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No dia mau, Ele nos assiste, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, e depois Ele traz de volta o dia bom. Amém? Pastor, essa mensagem foi para mim. Eu estou passando por isso. Pastor, não estou passando agora, mas eu já sei o que eu vou fazer quando eu passar. Mas se você está passando agora, corre aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, estou passando agora uma situação de sofrimento na minha casa, no meu casamento. Descobri uma